A paz do Senhor, irmãos. Hoje foi aniversário de 65 anos do pastor Juarez, um velho amigo da família. E pastor antigo da CBN, do papai, ele era da ilha, da época do saudoso pastor João Figueiredo, foi um dos pais da convenção aqui no Rio de Janeiro, ele é discípulo dele. E me convidaram para estar no aniversário, razão pela qual eu não estive aqui. Mas é um prazer estar com os irmãos, hoje é dia de ceia. E eu quero começar a mensagem de hoje falando de um dos homens mais importantes da Bíblia, que a gente nem sempre tem noção de quem era, da importância que ele tinha. João Batista. E por que João Batista era tão importante? No tempo que Jesus e João Batista viveram, a região onde eles moravam, a Judéia, tinha sido ocupada pelos romanos. Então, os judeus tinham um templo, tinham permissão para adorar a Deus dentro desse templo, mas para manter essa permissão, eles tinham que pagar grandes somas de dinheiro aos romanos. Então, um grupo de homens que descendiam do sacerdote de Israel, um grupo nem levita, sacerdote mesmo, Cohen, quer dizer, descendência sacerdotal, se uniu e levantava o dinheiro para pagar esse dinheiro que tinha que pagar aos romanos. E como é que eles levantavam esse dinheiro? Transformando o templo num grande negócio. Então, tudo que você fazia no templo era muito caro. Todo sacrifício, toda troca de moeda, toda oferta que você fazia saía muito mais caro para arrecadar dinheiro para o templo. E o negócio se tornou tão bom que os sacerdotes se tornaram a classe mais rica de Jerusalém depois dos romanos. As casas mais luxuosas que são escavadas hoje, daquela época, são as dos sacerdotes, depois dos palácios dos governantes. Então isso revoltou muita gente. Mas ser sacerdote era um grande negócio. João Batista era filho de um sacerdote. Ele era da linhagem sacerdotal. Inclusive o nascimento dele foi anunciado por um anjo ao pai dele, quando o pai estava no templo ministrando. Era a hora dele ministrar, ele estava lá e o anjo anunciou o nascimento dele ao pai dele, que se chamava Zacarias. Então havia uma grande expectativa sobre João Batista, porque ele era um filho de um sacerdote, e no final das contas o poder político de lá, da região, acabou se tornando um sacerdote, porque o governo civil era dos romanos. A única instituição grande dos judeus era o templo. Quem é que controlava o templo? Eles. Então havia uma grande expectativa em cima de João Batista. Só que João Batista cresceu e ao invés de se integrar ao templo, ele foi para o deserto pregar no deserto. Se vestir de pele, se vestir de lã, com cinto de camelo, comer gafanhoto, uma pessoa assim, um monge, quase um beato, pregando no deserto, e a mensagem dele era que as pessoas se arrependessem dos seus pecados e se consertassem, porque o reino de Deus estava vindo. Numa época em que eles esperavam uma intervenção de Deus, um milagre, a vinda do Messias, isso criou uma expectativa enorme. As pessoas começaram a vir do mundo todo para ser batizadas por ele. Ele ficou muito popular. Até a liderança veio tentar ficar bem com João Batista. O pessoal do templo foi lá, porque ele era o cara. Houve um momento em que, se João Batista se levantasse e falasse, a revolução é agora, todo mundo ia atrás dele. De tão popular que ele se tornou. Só que no auge da fama de João Batista, até tem que fazer um parênteses, os judeus do mundo todo, os judeus já estavam espalhados, vinham a Jerusalém pelo menos uma vez na vida, quem podia vir uma vez por ano para cultuar. Vinham a Jerusalém, sacrificavam no templo e davam uma passadinha no deserto para ouvir o João Batista. Então, não apenas em Israel, mas no mundo conhecido todo, tinha gente que era seguidora dele. E aí, no auge da fama, quando João Batista era assim conhecido, tinha discípulos, ele vê Jesus, aponta para Jesus e diz: aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Todo mundo estava olhando para João Batista e ele foi e apontou para Jesus. Ele falou outras coisas a respeito de Jesus, mas essa foi a mais importante. É interessante que nos evangelhos, só quem dá esse título a Jesus é João Batista. Então ele é o ponto de partida para a mensagem de hoje. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu vou fazer várias citações, a maioria delas eu não vou pedir a vocês para lerem, porque senão são citações curtas, a gente vai perder muito tempo. Mas a primeira coisa o primeiro ponto da mensagem é cobrindo a vergonha do pecado. Espera aí, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas por que ele precisava tirar o pecado do mundo?
Para entender essa resposta, a gente precisa voltar ao livro de Gênesis, lá no comecinho. Lá no capítulo 2, versículo 17, está escrito que Deus criou o homem, colocou o homem no meio de um jardim e deu uma ordem estranha para o homem. Ele disse: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Ou no hebraico mais clássico, morrendo, morrerá. O que tinha essa árvore de tão especial para dar o conhecimento do bem e do mal e para causar a morte? Quando foi criado, o homem vivia em comunhão com Deus, de modo que a vida de Deus fluía para o homem e mantinha a vida do homem permanentemente. O homem não envelhecia, o homem governava a terra pelo poder de Deus. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal dava à humanidade a possibilidade de não mais depender de Deus, não mais andar na direção do Espírito de Deus, mas escolherem eles mesmos os seus caminhos, o que iam fazer. Conhecimento do bem e do mal é a capacidade de decidir sozinho, é a autonomia. Então, na verdade, eu creio que os frutos dessa árvore não tinham nada de especial, não precisavam ter. Podia ser um pé de maçã, de laranja, de jabuticaba, uma bananeira, porque o ato de desobedecer a Deus e de comer o fruto já rompia a relação de dependência. Não era o fruto em si, mas a atitude. O problema é que essa atitude romperia a comunhão do homem com o Criador e causaria morte. Tudo o que nós temos vem de Deus, inclusive a vida. Mesmo assim, o primeiro homem e a primeira mulher escolheram comer do fruto, desobedecer, e não acreditaram que isso traria morte. Mas essa desobediência trouxe algumas consequências. A primeira delas foi a perda da inocência. Porque no versículo Gênesis 3,17 está escrito: nesse momento que eles comeram o fruto, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Perda da inocência. Porque estar nu em si não tem maldade nenhuma, mas quando a maldade entra, quando o pecado entra, aí é perturbador. A gente está pelado. Até porque só tinham eles dois, eles eram casados. Mas eles automaticamente perderam a inocência e sentiram vergonha. Segunda consequência imediata, perda da comunhão com Deus. Por quê? Versículo 8. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim, então se esconderam dele no meio das árvores. Olha o nível de comunhão. Deus descia, se materializava e vinha ao jardim para se encontrar com o homem e a mulher. Havia comunhão, havia liberdade. Mas quando eles perceberam Deus chegando, havia algo errado. O pecado tinha quebrado a comunhão e eles se esconderam. O pecado trouxe outras consequências ruins para a humanidade, que são listadas lá no capítulo 3 mesmo, mas eu quero me ater a esse fato. E quero chamar a sua atenção para um detalhe que às vezes as pessoas não notam. No versículo 21, o Senhor Deus fez roupas de pele de animais para Adão e sua mulher vestirem. Por quê? Por que a roupa de fibra vegetal não era boa o bastante? Olha por que você está vestindo aí. Se não for sintético, é fibra vegetal. Tá, era folha de parreira, palmeira, mas assim, eles também não tinham a tecnologia que a gente tem. A gente está vestindo fibra vegetal, a maioria, né? Um ou outro que está usando lã. Deus vai lá e tira a roupa de pele de folha e dá para eles uma roupa de pele. Qual o problema? Lembra do aviso que Deus fez quando mandou o homem não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você pecar, certamente morrerá. Desobedecer a Deus é pecado. E nas palavras do apóstolo Paulo, o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23.
O homem estava envergonhado e se escondendo de Deus porque a sua consciência testemunhava que ele tinha pecado e que merecia morrer. Ele teve medo de Deus. A tanga que ele fez não podia cobrir a vergonha do seu pecado. Nem as árvores podiam escondê-lo de Deus. O que Deus teve que fazer para tirar a pele dos animais? Pelo amor de Deus, né? Deus pegando o cordeirinho aqui, vem cá, arranca a pele do cordeirinho. Não, né? É claro que ele teve que matar o cordeirinho para tirar a pele. E o que ia matar? Pode ser cordeiro, podia ser qualquer outro animal, mas o que ia matar o animal? Sacrifício. Então não teve altar, não teve ritual, mas a gente não se toca que Deus falou, olha, essa folha não vai cobrir a tua vergonha, tem que ter um sacrifício. Não é pela roupa de algodão, nem pela roupa de couro, não, é pelo sacrifício. Deus ensinou ao homem que era preciso reconhecer a sua culpa, reconhecer o juízo de morte e sacrificar para se reconciliar com Deus. Logo na geração seguinte, os primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Olha a história, Abel era pastor de ovelhas, Caim era agricultor. O tempo passou, um dia Caim pegou alguns frutos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a porta, a cara. Normalmente as pessoas prestam mais atenção ao fato de que Caim trouxe alguma coisa e Abel trouxe o melhor. Mas se você voltar no capítulo anterior, o homem tentou se cobrir com a folha de parreira de palmeira e não funcionou. E aí, Deus sacrificou um animal e cobriu ele com a pele do animal. Agora, Caim vai e traz uma salada, né, os frutos da terra, granola, sei lá. Deus não aceita. Mas Abel vai lá e sacrifica o cordeirinho e ele aceita. Essa história teve um fim trágico. Caim se irou tanto com a rejeição que mesmo Deus falando com ele, ele acabou matando Abel. Mas desde então, desde esse sacrifício de Abel, o cordeiro, ou o carneirinho, que é o filhote do cordeiro, é o animal preferido na Bíblia para o sacrifício. Então, o primeiro sacrifício de cordeiro, porque a gente não sabe qual foi o animal que Deus sacrificou no Éden, ele não diz, mas o primeiro que sacrificou um cordeiro para Deus foi Abel. Tudo o que você tem vem de Deus, inclusive a sua vida. Você não pediu para nascer, mas também não pagou, mas também não mereceu. Você recebeu a vida de Deus. Mas quando a gente fala a respeito de pecado, muita gente responde, a vida é minha, eu vivo do jeito que eu quiser. Não existe confissão de pecado mais clara que essa. A vida é minha e eu vivo do jeito que você quiser. Quem disse que a vida é sua? A vida pertence a Deus. Você recebeu dele e, goste ou não, vai prestar contas da sua vida a ele. Deus apontou o caminho para a gente se reconciliar com Deus, reconhecer a sua condição de pecador, reconhecer que o salário do pecado é a morte e fazer um sacrifício. Por isso que por tanto tempo na velha aliança os homens sacrificaram para fazer uma aliança com Deus, para se reconciliar com Deus. Era um testemunho vivo de que mereciam a morte por causa do pecado. Mas Deus já resolveu isso, fazendo um único e suficiente sacrifício. Nós vamos chegar lá. De qualquer forma, não adianta tentar trazer as suas boas ações para agradar a Deus, como fez Caim. Só confissão e sacrifício reconciliam você com Deus. Mas Deus providenciou um cordeiro. Deixa eu avançar alguns milhares de anos e passar para a época de Abraão, ou Abrão. Na época que Abrão viveu, a gente está falando aí da idade do bronze, uns 4.000 anos antes de Cristo, um pouquinho depois. A gente não sabe o período exato, mas é qualquer coisa como entre 3 e 4.000. Talvez de 3 para 2.500, pode ser.
Idade do Bronze, Babilônia Antiga. A humanidade tinha se perdido tão completamente de Deus que não sabia nem mais direito que o Deus Criador existia. A idolatria era a regra, não era a exceção. E nessa época, Deus encontra um homem chamado Abrão. Deus escolheu esse homem para reaproximar a humanidade de si. Foi assim que Deus chamou Abrão. Sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Ou seja, Deus pediu a Abraão que deixasse a segurança do seu povo, da sua terra e da sua família, e partisse com ele para uma terra distante que ele nem sabia ainda onde ficava, que ele não conhecia. Mas Deus prometeu a Abraão que faria dele um povo, daria a ele muitos descendentes, e que através dos descendentes dele, ele abençoaria toda a terra. Abraão aceitou o chamado de Deus e partiu. Mas havia um problema nessa promessa. A mulher de Abraão era estéril e ele era fiel. Abraão não tinha filhos. Então, Deus começou a cumprir essa promessa quando fez com que a mulher de Abraão, sendo idosa e estéril, engravidasse e gerasse Isaque. Só que depois, Deus pôs a fé de Abraão à prova. Porque Deus virou para Abraão e disse: pegue agora Isaque, o seu filho, seu único filho a quem você tanto ama, e vá até a terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho em sacrifício. Para nós essa ordem parece estranha. Que Deus é esse que manda um homem sacrificar o próprio filho? Esse Deus é um Deus mau. Mas os deuses da época de Abraão eram maus, e as pessoas sacrificavam seus filhos mais velhos para os deuses darem a eles em troca fecundidade, muitos outros filhos, uma vida próspera. As pessoas sacrificavam seus filhos mais velhos aos deuses que adoravam. E Deus pediu a Abraão que fizesse o que as outras pessoas faziam. O coração de Abraão ficou partido. Mas ele fez. Sabe por que ele fez? O autor de Hebreus nos explica. Hebreus 11, 17 a 19. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer seu único filho em sacrifício. Deus tinha lhe dito: por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia, olha só, que Deus era capaz de ressuscitar Isaque. E por assim dizer, Abraão tomou a receber da morte seu filho Isaque. Abraão foi oferecer o sacrifício, porque creu que Deus podia até ressuscitar o filho em cima do altar. Mas ainda assim, gente, é muita fé. Será que Deus queria que Abraão sacrificasse Isaque mesmo? De verdade? Claro que não. Deus queria que Abraão mostrasse que acreditava nele, que confiava nele, que dependia dele, que entregava o seu futuro a ele. Porque Abraão já era velho, já tinha feito tudo o que tinha para fazer, a única esperança de continuidade dele era o filho. E quando Deus pede para ele entregar o filho, está pedindo para ele entregar o futuro dele. Lembra que a humanidade caiu em pecado porque não confiou em Deus e não quis depender de Deus? Deus queria que Abraão fizesse o caminho contrário. Que confiasse e que dependesse. Por isso esse pedido. Mas quando Abraão estava lá em cima do altar, com a lenha disposta, Isaque deitado, Isaque não reagiu. Abraão ouve a voz do anjo. Abraão, Abraão.
Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora eu sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro, cordeirinho adulto, preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício em lugar do seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de: o Senhor dará o que for preciso. E por isso até hoje o povo diz: na sua montanha o Senhor dará o que for preciso. Mais uma vez o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse: porque você fez isso e não me negou seu filho, seu único filho, eu juro pelo meu nome, diz o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu, como os grãos de areia da praia. Eles vencerão os inimigos. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. O que Deus espera de nós? Deus espera de nós a mesma coisa que esperava de Adão e Eva, que nós sejamos gratos a Ele, que nós o obedeçamos e que dependamos dEle. Mas e você que está em pecado, como é que faz para se reconciliar com Deus? Faça como Abraão, deixa a vida de pecado. Comece a caminhar com Deus. Mas você precisa reconhecer que é pecador e que merece morrer por causa dos seus pecados. Sejamos sinceros, nós estamos morrendo desde a hora em que nós nascemos. Só que a Bíblia diz que isso acontece por causa dos nossos pecados. Só que assim como Adão e Eva, assim como Abel, assim como Abraão, para se reconciliar com Deus, você precisa de um sacrifício. Mais uma vez, Deus já providenciou o sacrifício. Como Ele fez no Éden, como Ele fez com Abraão. Porque isso nos leva de volta à afirmação de João Batista. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O salário do pecado é a morte. Deus não seria justo se ignorasse os nossos pecados. Até porque, se nós não nos arrependêssemos, nós nos tornaríamos cada vez piores. Então Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar, como um sacrifício por nossos pecados. Foi isso que o apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro 1, de 18 a 21. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro e a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Jesus, que era como um cordeiro sem defeito e sem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Jesus é o sacrifício que Deus ofereceu para tirar as nossas culpas e nos reaproximar dele. Mas você não deve pensar em Jesus como um coitadinho. Jesus é um vencedor. A Bíblia diz que um dia a multidão de pessoas que foram salvas pelo sacrifício deles vai estar diante de Deus. E todos cantarão para a glória dele e de Deus. Apocalipse 7, 9 e 10. Depois disso olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas. Estavam de pé diante do trono do Cordeiro, que é Cristo, vestindo roupas brancas. E tinham folhas de palmeira nas mãos e gritavam: ao nosso Deus que está sentado no trono, do nosso Deus que está sentado no trono do Cordeiro, vem a nossa salvação. Jesus é o Cordeiro de Deus, dele vem a salvação.
não apenas os salvos, mas todas as criaturas do céu, da terra e de debaixo da terra também o louvarão. Apocalipse 5, 11 a 13. Olhei outra vez e ouvi a voz de muitos anjos, milhões e milhões deles. Estavam em pé em volta do trono dos 4 seres vivos e dos líderes e cantavam com voz forte: o cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Então ouvi todas as criaturas que há no céu e na terra e debaixo da terra e no mar, isto é, todas as criaturas do universo que cantavam: ao que está sentado no trono e ao cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Jesus é o cordeiro do sacrifício. Foi ele mesmo quem disse: porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, para perdoar os seus pecados e te reconciliar com Deus. Mas você ainda precisa acreditar em Deus, depender dele, obedecer às suas ordens. Você precisa chegar diante do altar de Deus pelo sacrifício de Jesus e se arrepender para ser perdoado. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios 11, 26, de maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Através dessa celebração nós anunciamos que Cristo é o Cordeiro de Deus que morreu na cruz em nosso lugar, como um sacrifício pelos nossos pecados. Eu vou te convidar hoje para se arrepender dos seus pecados e para trazer sua vida de volta para o governo de Deus. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, se você ainda não veio diante do altar do sacrifício dele para se arrepender dos seus pecados e pedir misericórdia, então você está perdido, porque o salário do pecado é a morte. Mas se você se arrepender e entregar a vida a Deus, a partir de hoje a vida de Deus entra em você, porque os seus pecados serão perdoados. Só tem 2 condições: salvo ou perdido, porque pelas obras ninguém se salvará. E se você é filho de Deus e não tem vivido em submissão a Deus, eu quero te convidar a se arrepender e se consertar com Deus, porque Cristo morreu na cruz para te trazer de volta à obediência e não para te manter vivendo no pecado. Levanta que eu quero orar com você.